Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, consideremos motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Feche os teus olhos. Faça uma oração comigo nesse momento. Abra o teu coração para a palavra. Deixa o Senhor alcançar aquilo que você busca e que você precisa. Querido Deus e Pai, no teu altar nós estamos e nós te louvamos e também te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus, tu és Senhor. A nossa vida, ela está diante do teu altar. Tu nos conhece, Pai, e tu sabes tudo aquilo que somos, e nós queremos, Senhor, oferecer o nosso ser completamente diante de Ti, e suplicar, Espírito Santo, toma toda a liberdade dentro de nós, em nossas vidas, para que possamos de fato receber, para então praticarmos, vivermos, alcançarmos as promessas da Tua palavra. Senhor, na autoridade do Teu nome, eu repreendo agora toda potestade, toda obra contrária, Senhor, que se lança contra este lugar, caia por terra no nome de Jesus, e que haja o manifestar do Teu poder, da Tua presença, e que grandes coisas o Senhor possa fazer em cada vida, no nome de Jesus, amém. Podeis tomar o vosso lugar. A palavra de Tiago, ela traz a referência, o entendimento, que na nossa caminhada, Deus, Ele se interessa por nós, que Ele nos ama, que Ele quer nos cuidar, nos ensinar, e ao mesmo tempo nos fazer andar realmente naquilo que possa ser propósito, e possamos ao mesmo tempo deleitar e descansar, que diante daquilo que nós passamos, vivemos, possamos compreender que tudo está no controle do nosso Deus. Às vezes, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, às vezes quando nós olhamos para a nossa caminhada, nós passamos tantas frustrações, às vezes tantas batalhas, tantas lutas, provações, intempéries. Quantas vezes na nossa caminhada nós choramos, quantas vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo, quantas vezes a nossa compreensão não alcança aquilo que estamos vivenciando. Mas Tiago, ele inicia a sua epístola, a sua carta, e ele começa a falar da seguinte maneira: meus irmãos, tende motivo de toda ou de grande alegria o passardes por várias provações. O versículo 2, coloca aí no Data Show, deixa na NVT. Meus irmãos, consideremos motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Tiago traz algo na sua carta que às vezes na caminhada nós não entendemos na nossa vida. Ele começa a falar algo que, se nós olharmos a compreensão humana, como eu posso dizer que eu devo sentir ou considerar motivo de grande alegria sempre quando eu passar por
provações. E o texto vai dizer qualquer tipo, não é algumas, está dizendo todas. Quantos aqui já passaram provações na sua vida? A realidade é, quando não passamos, é claro que eu quero vos fazer entender nessa noite, e nós vamos entender muita coisa à luz desse texto de Tiago, que muitas circunstâncias que advêm à nossa vida, às vezes não são provações, ou não são coisas que nos são direcionadas, mas que muitas vezes nós provocamos em nossas vidas, simplesmente consequências daquilo que escolhemos. Nós não podemos muitas vezes atribuir culpa a Deus, e às vezes também não podemos atribuir toda a culpa ao diabo, porque em muitas situações nós mesmos temos culpas por escolhas e decisões que nós tomamos na nossa vida, que podem ser destrutivas e muitas vezes até irreversíveis, quando nós não nos colocamos no altar de Deus. Mas eu quero vos fazer entender o que Tiago está dizendo. E o Tiago, ele está falando aqui que existem benefícios quando nós entendemos naquilo que é a provação que Deus torna a fazer em nossas vidas. Aquilo que em nossos corações muitas vezes nós passamos, nós precisamos ter a compreensão que nós estamos sendo moldados, lapidados para uma eternidade. Uma eternidade que não terá dor, não terá sofrimento, não terá angústia, não haverá lamento, não haverá choro. Portanto, não haverá mentiras, não haverá engano, não haverá falsidade, não haverá inimizade, não haverá sentimento errado, ou seja, no céu não haverá traição. Está me entendendo? Mas nessa vida, o que nós vivemos praticamente na nossa caminhada é inimizades, é traições, é dificuldades, é adversidades, é frustrações. E eu queria que você entendesse que nós estamos vivenciando nessa vida, num propósito de sermos moldados em um vaso de honra, que tornará estar numa eternidade, alcançando e desfrutando daquilo que Ele, Jesus Cristo, foi nos preparar. E por esse motivo, Tiago apresenta aqui benefícios das provações. Bem, se nós olharmos na nossa caminhada, quando nós olharmos por provações, nós podemos entender provas. E creio que aqui todos estudaram ou estão estudando, de alguma forma um dia já fizeram alguma prova. E se nós olharmos num colégio, diante de um ensino, a prova serve para quê? Para verificarmos aquilo que aprendemos. E a verdade é que nós não gostamos de provas, porque não queremos muitas vezes compreender aquilo que sabemos ou não sabemos. Mas as provações, as provas, elas determinam aquilo que realmente nós já alcançamos. Entenda que na nossa vida com Deus, Ele não quer que a gente torne a ser ocioso, que a gente viva uma vida sempre condicionada ao mesmo jeito, vivendo às vezes uma mesmice espiritual, vivendo algo raso, algo que pareça que Deus está no céu e nós aqui na terra, e tudo resultará um dia quando nós nos encontrarmos com Ele na eternidade. Mas eu queria que você entendesse que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E o significado disso, diante do tabernáculo, era que a partir daquele momento, não somente um sumo sacerdote tinha acesso direto a Deus, mas que todo aquele que crê em Cristo Jesus torna a ter acesso direto ao Senhor, e torna a poder deliberar, falar, ouvir e ao mesmo tempo receber. Mas Ele vai fazendo provas.
para nós, não Ele, porque Ele sabe tudo, para nós entendermos como estamos. Você está entendendo? Ou você acha que a prova que você fez ou faz no colégio é para o professor? A prova é para ti. É para você saber o que você sabe, o que você não sabe, o que você precisa ou não precisa melhorar, o que você precisa ou não estudar. Está entendendo? A prova que Deus demanda sobre as nossas vidas é justamente não para Ele, mas para nós. Porque às vezes os nossos olhos e ouvidos estão tão vedados e fechados que nós não conseguimos enxergar e nem ouvir. E por isso, Tiago ele chega nesse versículo e diz: pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de... Diga comigo, perseverança. Diga para o teu irmão, perseverança. Irmão, se tiver um pouco frio o ar-condicionado, podem levantar a mão aí. Os nossos irmãos podem, olha aí, dá uma baixada aí, bem tranquilo. Não quero que vocês passem frio aqui. Meus amados irmãos, qual que é a palavra? Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de perseverante. Ontem o pastor Milton até falou algo com os jovens, e é algo que essa mensagem complementa. E ele perguntou aos jovens: quantos já começaram alguma coisa e não terminaram? E eu te pergunto essa mesma pergunta: quantas coisas na tua vida que você já começou e você não terminou? Porque perseverança significa iniciar e terminar. Dá uma examinada de novo agora. Se é marido e mulher, já aperta aí no calo e diz: persevera. Persevera. O texto de Tiago, ele vai revelar aqui que quando nós passamos pelas provas, qual que é o benefício? A nossa perseverança tem a oportunidade de crescer. Ou seja, se nós não formos provados, nós não crescemos. O que tem que crescer? A perseverança. Porque um texto da Bíblia vai dizer: aquele que perseverar até o fim, este será... Irmãos, teologicamente, se alguém acredita sobre a segurança da salvação, ou não acredita, mas entenda que Deus sabe quem persevera, e quem irá perseverar até o fim. Resta você entender, através das provas, se você é alguém que vai de fato perseverar. Por isso, eu faço aí de você encostar o irmão, porque às vezes alguém está cansado, com sono, e aí você já dá uma acordada. Diga à pessoa do teu lado: aprenda a perseverar. Sabe do que? Diga assim: não desista do céu. Eu e minha esposa estamos 16 anos praticamente aqui, em janeiro fará. Mas quantos já passaram aqui e desistiram, não perseveraram? E não adianta ter um começo lindo, não adianta ter muitas vezes um dom, um talento maravilhoso, se não perseverar. A essência é perseverar até o fim. E o texto ele segue, versículo 4: e é necessário que ele... Quem deve crescer? É necessário que ela cresça, a perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada
Seria como você se formar numa faculdade, num PhD, você ter realmente tudo que for necessário. Quando você passa pela prova e você é aprovado, você vai crescendo. A grande pergunta: quantas vezes nós não perseveramos? E parece que nós estamos sendo como repetentes de ano. Estamos lá na terceira série e vem ano e passa ano e nós não estamos conseguindo passar, porque nós não estamos perseverando. Irmãos, eu só estou tomando o exemplo. E eu sei que diante da nossa realidade humana, todos nós temos situações e circunstâncias. Existem N circunstâncias e situações, como resultado às vezes na questão do ensino humano. Mas eu só estou exemplificando e não quero que vocês entendam mal. Mas na nossa vida com Deus, as provações trazem um benefício de nós sermos perseverantes, porque quando nós aprendemos a perseverar na nossa vida, a Bíblia vai dizer, nós tornamos a desenvolver a nossa fé, e isso vai trazer em nossas vidas o quê? Para nós sermos maduros e completos, para que em nada a perseverança nos falte. Amém? Quantos querem perseverar aqui? Então, prepara para a luta, para a prova, porque não tem outro jeito. Você está entendendo? Quantos querem chegar no céu? Há uma batalha proposta, mas a diferença é que Ele está conosco. Você está entendendo? Diante de uma prova, por exemplo, o povo de Israel só tinha um marzinho. Se o mar não se abrisse, os egípcios matavam eles. Uma prova aos olhos humanos, impossível. Mas o Deus que nós servimos é aquele que faz, se é necessário, o mar se abrir e você passa em seco. Você está entendendo? Porque Deus está provocando perseverança. Versículo 5, o texto vai nos trazer que para nós termos perseverança, nós precisamos buscar algo de Deus. E o versículo 5 vai dizer, se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Versículo 6, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Versículo 7. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Versículo 8. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Para nós termos perseverança e passarmos pelas provas, Tiago está nos ensinando o quê? Que nós precisamos ter, diga comigo, só para os que almoçaram hoje, precisa buscar? Amém. Será que temos? Será que buscamos? Irmãos, sabedoria não é conhecimento, não é estudo. Sabedoria é algo que Deus nos alcança. Você está entendendo? Não é a nossa vivência. A nossa vivência nesse mundo, nós vamos ter sabedoria humana, ou seja, aquilo que aprendemos, os erros que cometemos e os acertos que fizemos, nós vamos ter uma compreensão daquilo que é benéfico e daquilo que é errado. Mas existe sobre a nossa vida algo nos condicionado, e que um dia Salomão, na sua graça, ele podia pedir algo a Deus, e ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu por
sabedoria. Deixa eu ser bem direto contigo nessa noite. No início eu falei que nós passamos muitos problemas, que às vezes não são provações de Deus, que não são provas de Deus, mas são consequências de nossas escolhas. Se nós buscássemos sabedoria de Deus, irmãos, nós saberíamos resolver os nossos problemas como casados, como casais. Nós poderíamos com muita facilidade resolver nossos problemas familiares. Nós poderíamos achar realmente uma porta do Senhor diante das nossas finanças. Não sei se você está entendendo. Porque quem é dono do ouro e da prata é Deus. Há coisa impossível que Ele possa ou não possa fazer? Não. Se você ainda nunca estudou Salomão, estude, para ver o que ele alcançou buscando sabedoria. Mas eu quero que você entenda uma sabedoria lá do alto. E a palavra vai nos trazer essa essência, que quando nós buscamos sabedoria lá do alto, nós começamos a ter a direção e a revelação de Deus para todas as nossas necessidades. E qual que é a nossa principal necessidade? Não é a material, não é a conjugal, não é a familiar, não é a questão da igreja, é a nossa vida espiritual. Porque, meus amados irmãos, às vezes nessa vida pode acontecer tanta coisa de ruim na nossa caminhada, mas nada às vezes nos abala. Agora, quando estamos fracos espiritualmente, quando estamos desanimados na nossa alma, quando perdemos a nossa força no espírito, nós sucumbimos. Fecha os teus olhos. Eu queria, e o texto vai dizer, você não precisa ter medo, que Deus vai te repreender se você pedir sabedoria. Mas eu queria que você entendesse o que Tiago está dizendo, que as lutas que nós passamos, as provas, são benéficas, porque vão nos desenvolver e crescer, e vamos alcançar perseverança. Mas para nós vencermos, nós precisamos buscar sabedoria. E eu queria que você nessa noite, nesse culto, eu não sei o que você passa na tua caminhada, mas que você possa de fato pedir ao Senhor por sabedoria. Peça nesse momento. Sabe aquelas brigas, aquelas situações? Oh, meu irmão, se a sabedoria estiver dentro de você, tudo vai ser diferente. Fala. Eu queria que você abrisse a tua boca com voz alta e disse: Senhor, eu preciso de sabedoria. Um dos exemplos de Salomão, irmãos, eu sei que vocês todos devem lembrar. Havia duas mulheres grávidas. As duas conceberam e o filho nasceu morto. E a que nasceu morto roubou o filho da outra, que tinha nascido vivo. E diante de um impasse chegaram diante de Salomão para julgar a situação, porque as duas diziam: eu sou a mãe desse filho. E vocês sabem, só para entender quando há sabedoria de Deus, Salomão diz, para sabermos então, tornem a cortar a criança no meio e dão uma parte para cada uma. E a mãe verdadeira disse: é meu filho, prefiro ele ver nas mãos de outra do que morto.
é sabedoria. Quantas coisas na nossa vida nós teimamos e brigamos, porque não pedimos e buscamos sabedoria. Amém? Mas o texto segue. E o texto diz, no versículo 9: o irmão que é pobre tem motivos para se orgulhar, porque é digno de honra. Versículo 10: e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta, e a grama seca, a flor perde o isso e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está revelando que todas as circunstâncias terrenas são passageiras, transitórias. Às vezes toda a nossa ambição, e Deus, Ele não está nos repreendendo naquilo que devemos buscar, porque Deus tem propósito através das nossas vidas. Mas Ele está dizendo que se na nossa vida as riquezas desse mundo nos atrapalham em servir a Deus, nos atrapalham em alcançar o projeto de Deus, eu preciso entender que aqui tudo passará. Mas quando eu tenho sabedoria de Deus, eu passo, como existe um louvor, as provas cantando e dando glória a Deus. Eu vou entendendo que Deus está me moldando e me movendo. Para quê? Para eu crescer e desenvolver. E para que cada dia eu possa estar mais perto de Deus e alcançar uma fé inabalável de compreender que nessa vida eu sou projeto do Senhor. Irmãos, Tiago não está falando nada aqui que não quer abençoar. Pelo contrário, a Bíblia vai falar de muitos homens que foram muito ricos e usados por Deus. Abraão e tantos outros. Mas a realidade é o que está nos movendo. E Tiago ele inicia falando sobre os benefícios. Nós sentirmos alegria nas provações. E ele está dizendo a única maneira de nós entendermos e passarmos e sermos aprovados é buscarmos sabedoria. Mas quando buscamos sabedoria, Deus nos alcança aquilo que buscamos e pedimos. E ele vai iniciar o versículo, nesse texto no versículo 9, dizendo que o irmão que é pobre deve se sentir honrado. O pobre, o rico também. Mas ele vai falar, note que ele não está fazendo diferença, mas ele vai falar que aquele que coloca o seu coração, que os benefícios que a vida pode nos proporcionar aqui é transitório, vai passar, mas que na eternidade Jesus foi nos preparar um lugar, e nós receberemos uma recompensa segundo as nossas obras para Deus, porque todo trabalho no Senhor não é vão. E estou caminhando para o final. Os próximos versículos aqui, irmãos, eles vão revelar, Tiago vai trazer uma revelação sobre a origem do pecado e também a origem do bem. Versículo 12 nos traz a origem do pecado. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àquele que o amam. Versículo 13: e quando vocês forem tentados, não digam esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Versículo 14: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Versículo 15: esses desejos dão à luz o pecado,
E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Tiago está falando aqui. E ele vai trazer o início do versículo: feliz é o homem e a mulher que suporta a provação, que persevera, porque depois de ser aprovado receberá um dia a coroa da vida. Ou seja, a eternidade, algo glorioso nos espera. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aonde vem a origem do pecado? Diga comigo: vem do meu coração. Porque Deus não tenta ninguém. E Deus não é tentado a fazer o mal a ninguém. Você está entendendo? Deus não te tenta. Deus não tenta. Mas o texto ele traz a revelação. Realmente no versículo 14 vai dizer assim: a tentação vem de nossos próprios, que nos seduzem. A origem do mal, do pecado está aqui dentro. Eu queria que você entendesse isso. Porque quando entendemos isso, nós estamos alcançando sabedoria lá do alto. Porque hoje tem tanta gente, tanto homem que está continuando dando a culpa à mulher, como Adão fez com Eva. Mas foi a mulher que me deste. Mas ele tinha uma decisão. Hoje tem tantas mulheres dando a culpa, muitas vezes às circunstâncias, como a Eva deu a culpa à serpente. Foi a serpente que me enganou. Mas o desejo, a cobiça, está aqui dentro. Enquanto você não reconhecer isso, você é tentado, você cai na tentação. E o pior que o versículo 15, ele vai dizer: esses desejos dão a luz ao quê? Ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, o que ele gera? Morte. Qual é o braço da pessoa que está ao teu lado? Diga: você não está morto, você está vivo. E para finalizar, Tiago revela aqui a origem do bem. No versículo 16, 17 e 18, ele fala assim: não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade Ele nos gerou, por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Te coloca em pé. Fecha os teus olhos. A origem do bem sempre vem lá do alto, de Deus, para a tua vida. Fecha os teus olhos, eu sinto a presença dEle. Tem pessoas aqui em nosso meio que não estão entendendo o que estão passando na vida. Mas Deus está dizendo: eu estou te chamando. Eu estou te trazendo para perto. Porque eu te escolhi.
Sabe, a luta vai passar. Através desse texto, Tiago vai dizer que nessa vida tudo vai passar. Mas há uma direção para a tua vida. E você tem uma escolha. A pergunta é: o que você quer escolher? Você quer continuar nas queixas, reclamando, começando, mas nunca terminando? Quantas vezes você já fez propósitos e desistiu? Quantas vezes você já prometeu a Deus e não cumpriu? Quantas coisas você tem passado e às vezes você está hoje numa legalidade e você diz: eu já desisti, parece que eu não vou vencer. Ei, Deus está te dando ferramentas aqui nessa noite. E a ferramenta que Ele te dá é você pedir por sabedoria do alto. Irmãos, não há chave que Ele não possa abrir. Não há segredo que Ele não possa revelar na tua vida. Mas você precisa crescer, amadurecer, querer, buscar com teu coração, buscar ser aprovado para alcançar a coroa da vida.